Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula hoje, na nossa disciplina de Cálculo 2. Né? A gente começa a nossa disciplina falando um pouco sobre vetores e geometria do espaço. Né? A aula de hoje, conforme a gente viu no nosso documento, que fala sobre a introdução da disciplina, ela está no capítulo 2, tá? Do livro do James Stewart, tá? O nome do livro, a edição, tá toda lá na apresentação que eu já encaminhei para a turma, tá certo? É o capítulo 12, então quem quiser acompanhar é só pegar o livro, tá? Bom, eu resolvi dar bastante ênfase nesse tema, porque é um tema que eu considero muito importante, porque é um, é um conhecimento que ele é muito básico, né? E que eu vejo que muitas pessoas, mesmo já em etapas avançadas no curso, que elas têm um pouco de dificuldade de entender situações acima de duas dimensões, né? No caso que a gente vai estudar na disciplina, é mais a terceira dimensão, né? Espaços em 3D. Então, assim, eu resolvi focar bem nessa parte, porque eu considero que é importante ter essa base para que vocês consigam entender melhor os conceitos do futuro, tá? Bom, a gente está acostumado, né, no espaço de duas dimensões, a termos um par ordenado. Né? Esse par ordenado, ele possui o valor A, né, que é a coordenada que representa o eixo X, e o valor B, que representa, né, a coordenada do eixo Y. Então, em duas dimensões, né, eu tenho um ponto em que esse ponto possui um valor correspondente ao eixo X e um valor correspondente ao eixo Y. E isso aqui, esse par ordenado aqui, ele representa um ponto em um plano. Né? Por que em um plano? Porque aqui, nesse caso, eu tenho um eixo Y e eu tenho um eixo X. Então, aqui no eixo Y eu tenho o valor de B e aqui no eixo X eu tenho o valor de A. Então, se eu fizer uma projeção, tá? Eu vou ter esse ponto em um plano, tá? Então, por essa razão, né, a gente diz que o plano ele é bidimensional, porque ele tem duas dimensões, porque ele é composto apenas por valores do eixo x e valores do eixo y. Tá? Agora, quando eu tenho um ponto num espaço que é representado pela tripla ordenada, ou seja, eu tenho três valores reais, eu não tenho mais só A e B, eu tenho A, B e C. Tá? Então, agora, esse ponto ele não é formado apenas por duas coordenadas, né? Mas sim por três, tá? No caso, são três números reais. Então, para representarmos os pontos no espaço, né, primeiro a gente precisa escolher um ponto fixo, que é chamado um ponto O, que é o ponto da origem, e três retas, tá? Que são orientadas, que são perpendiculares entre si. Então, aqui, olha, eu tenho uma origem, que é a origem O, e a partir dessa origem eu tenho três eixos. Eu tenho o eixo X e o eixo Y, como nós havíamos visto, né? Para duas dimensões. Mas agora com três, né, coordenadas, eu preciso de mais um eixo, que é o eixo Z, tá? Em que esses três eixos, eles são perpendiculares entre si. Ou seja, o ângulo que separa cada um desses eixos é de 90 graus, tá? Então, são três eixos coordenados.
o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Bom, assim como quando eu tinha dois eixos, né, a projeção nos dois eixos representava um plano, que era o plano XY, tá? Nesse caso aqui, de 3, quando eu tenho 3 coordenadas, quando eu tenho 3 eixos, tá? Os 3 eixos, eles determinam 3 planos coordenadas. O plano XY é o plano que contém os eixos X e Y, tá? Então, a gente vai aqui, ó, tá? Na figura. Então, aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, tá? Então, o plano onde eu tenho as coordenadas X e Y, apenas X e Y, ou seja, onde o meu Z é igual a zero, né? É chamado de plano XY. Aqui eu tenho o plano YZ, que é onde eu tenho apenas valores coordenados de Y e de Z, onde o meu X é igual a zero, tá? E o meu plano XZ, que é o plano onde eu tenho apenas os valores de X e Z, onde o meu valor de Y é igual a zero. Isso aqui é como se fosse as paredes de uma sala, né, gente? Uma parede, outra parede e aqui o chão, o piso. Né? Então, cada plano desse representa um eixo coordenado. Só que em todos os três eixos, né, em todo esse sistema de coordenadas tridimensionais, eu tenho um total de 8 partes, que são 8 planos. Onde cada plano é chamado de octante, tá? Por quê? O que vai mudar? Vai mudar, o que vai variar de cada octante é a posição do x, do y e do z. Por exemplo, aqui nessa octante, no octante 1, que foi o que nós vimos aqui, tanto o valor de y, quanto os valores de x, quanto os valores de z são positivos, né? Agora, aqui nesse eixo 2, onde esse plano, onde esse octante aqui foi rebatido para trás, né? O que se torna negativo aqui é o x. Ou seja, para cá ele está positivo e para o final ele está negativo. Mas o y e o z continuam positivos, então ele forma esse... É como se fosse um paralelepípedo, né? Ou então um quadrado, aí depende do tamanho, né? Da seção que você vai incluir, né? Mas é um prisma, tá, gente? Aí aqui é o 2. Aí o 3 está aqui do lado do 2, né? Nos fundos, ou seja, no 3 eu já tenho o y negativo, o x negativo e o z positivo. E o 4? O 4 eu tenho o x positivo, o y negativo e o z positivo. Percebam que o que tem em comum em todas as octantes 1, 2, 3 e 4 são os valores de z, né? Que são todos positivos. Agora, o restante das octantes são valores de z negativo. Aí vai variar y positivo, y negativo, x positivo e x negativo, né? Então, é como se fosse porque o quadrante a gente tem em bidimensional, né? Porque quando eu tenho duas dimensões, eu consigo o meu eixo, né, meu sistema de coordenadas dividido apenas em 4. Agora, quando eu trabalho com sistemas de coordenadas tridimensionais, né, esse sistema de coordenadas ele é dividido em 8. O que vai diferenciar cada uma dessas partes são os valores em que x, y e z podem assumir. Todos positivos, todos negativos, o x negativo, o y negativo, o z negativo, né? E assim sucessivamente. Então é importante você aprender essa forma de visualizar os eixos, tá, gente?
É mais difícil, né? Mas com treino dá pra aprender direitinho. Dá pra entender o contexto, né? Vamos lá. Seja P qualquer ponto no espaço representado pela tripla ordenada A, B e C. Ou seja, eu tenho o ponto P bem aqui, tá? O que a gente viu que esse ponto, quando é uma tripla, né, quando a gente está no sistema tridimensional, então o ponto é formado por três partes, né, a parte X, Y e Z. E a união disso, a conjunção dessas três partes forma um ponto. E o que é o A? Né, que é a primeira parte que representa o valor de X, né? O A, gente, representa a distância, olha aqui, o início, né, dos eixos, a origem, que eu chamo de O. O A, ele é essa distância aqui, ó. É a distância daquele valor de X à origem, ou seja, é esse segmento aqui, tá? Isso no eixo X. Agora, no eixo Y, eu tenho o valor de B, tá? Então, o valor de B é o tamanho, né? Ou seja, é a distância, é o valor de a distância de y em relação à origem, no caso é b, ou seja, é a distância daqui, ou a projeção aqui, tá? Até a origem O, tá? Então, bem aqui eu tenho b. Esse segmento B aqui, eu só coloquei ele aqui, é paralelo, é o mesmo tamanho, é só para ter uma conexão aqui com A, tá? Mas é a mesma coisa, aqui é o mesmo tamanho, aqui e aqui, tá? O que importa é essa direção, é esse tamanho aqui de B em relação ao eixo Y. E por fim, eu tenho C, que é o valor, tá? É a distância de Z até a origem. Tá? É a distância de Z até a origem. Que nesse caso aqui, ele é paralelo a isso que ele está representando aqui, tá, gente? Porque assim, é importante a gente destacar isso, tá? Lembrem-se que eu tenho os planos, né? Eu tenho, deixa eu mudar. Eu tenho o plano, o chamado plano XY, que é formado pelos eixos X e Y. No plano XY, tá? Que eu tenho o plano XY. Eu tenho o plano XZ e eu tenho o plano, opa, eita. E eu tenho o plano ZY, tá? Ou YZ. Em cada um desses planos, eu projeto a terceira variável, né? A partir dele, ou seja, a coordenada A é a distância, né? Claro, a partir da origem, né? Porque cada plano desse é em relação a determinada origem, tá? Então, o meu A, ele vai ser a distância
é o quanto que aquele valor está saindo, né? Porque aqui no plano XY eu não tenho nenhum valor de X, então o X não pertence aqui no plano ZY. Então o X é a distância é a distância em que X está saindo, o tamanho de X que está saindo desse plano ZY, ou seja, bem aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor, né? Fica melhor. Tá? Então, olha só. Então, eu tenho este plano aqui, ZY, tá? Então, eu vou pegar a distância que sair dele, ou seja, a distância do valor que não está nele. Qual é a única variável que não tem no plano ZY? É a variável X, né? Ou seja, é o A. Então, eu pego e desenho o A bem aqui, tá? E o B? O B, ele não se encontra no plano XZ, tá? Ele não se encontra neste plano aqui. Então, ele se refere ao valor de Y, tá? Então, é o quanto, é a distância dele, é como se fosse a altura de Y em relação a esse plano ZY. E o ponto C, tá? Que ele se referencia a Z, é o tamanho, né? A distância desse plano aqui, que é o plano XY, tá? É o quanto que está saindo do plano XY. Como eu já tenho aqui o valor de A, que é bem aqui, o valor de B, que é bem aqui, tá? Essa altura aqui, ela vai chegar no ponto P que eu quero, tá? Que é formado por A, B e C. Bom, aí eu chego na representação formal, né? Que é o produto cartesiano, onde eu tenho três dimensões, um produto de três dimensões, onde eu tenho as variáveis x, y, z, tal que x, y e z pertencem aos reais, tá? Em que este conjunto aqui, tá, é o conjunto de todas as triplas ordenadas de números reais, tá? E esse produto cartesiano a gente representa por R3. As triplas ordenadas são denominadas um sistema de coordenadas retangular tridimensional. Por quê? Nós vimos que existem vários retângulos, né? Só que em três dimensões, né? A gente viu aqui, ó. São vários retângulos em três dimensões. Então, isso é o sistema de triplas ordenadas, né? Onde o primeiro octante é o conjunto de pontos cujas coordenadas são todas positivas. Nós já vimos também. Agora, na geometria analítica bidimensional, que é o que você estuda lá no nível médio, né, o gráfico de uma equação, ela envolve um x e um y, né? E que esse gráfico é uma curva em R2, ou seja, duas dimensões, tá? Você possui apenas duas coordenadas, tá? Agora, na geometria analítica tridimensional, que é o foco dessa disciplina, tá? Uma equação, ela é representada agora por três coordenadas, né? Por três valores, pelo valor x, y e z, e que ela representa uma superfície em R3, tá? Ou seja, uma superfície que possui essas características aqui, tá certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de como aplicá-las. Olha só, nesse primeiro exemplo aqui, o
que eu tenho? Eu tenho uma equação, onde essa equação é igual a z igual a 3. Não sei se dá para vocês verem aqui. Deixa eu anotar aqui. Ele está dizendo aqui. São formas de se representar uma equação, né? Em 3 dimensões. Então, eu tenho z igual a 3, tá? Só que ainda digo assim, essa equação z igual a 3 em um plano em R3, ou seja, ele está especificando que esta equação aqui, ela está em R3. Se ela está em R3, ela possui quantas coordenadas? 3. Ela tem que possuir um x, um y e um z, tá? Só que nesse caso aqui, ele só diz que o z é igual a 3. Ele só especifica esse valor de z. Tá? Então, se ele só especifica esse valor de z, isso quer dizer que quando o z for igual a 3, o x e o y podem ser qualquer valor. Né? Ou seja, z igual a 3 vai ser um plano que vai preencher todo o plano xy, porque ele pode assumir qualquer valor de xy, tá? Em que este plano, ele está localizado, é como se estivesse seccionando, como se estivesse atravessando o eixo Z, onde Z é igual a 3. Né? É como se você tivesse, como se fosse uma bandeja que estivesse atravessando esse eixo Z, em que ele atravessa esse eixo Z no valor igual a 3. Né? E essa bandeja, ela ocupa todo o plano XY. Por quê? Porque Z vai ser igual a 3 em qualquer valor de X e em qualquer valor de Y. Tá? Então, é isso que ele quer dizer. Nesse outro exemplo aqui, o Y é igual a 5 em um plano R3 também. É a mesma ideia, tá, gente? Ele não especifica valor de Z e nem valor de X. Ou seja, então o Y ele está projetado no plano XZ. Tá? Ou seja, tanto é que ele está no sentido, o retângulo ele está no mesmo sentido de X e de Z, né? Ele já está em pé. Esse daqui ele está deitado, né? Ele já está em pé. Então, aqui é como se... agora, em vez da bandeja estar deitada, que aqui era no Z igual a 3, a bandeja está de pé e está cruzando o eixo Y no valor igual a 5. Tá? Tá atravessando o eixo Y igual a 5. E isso, ele se espalha por qualquer valor de Z e qualquer valor de X. Por isso que ele está projetado no plano ZX ou XZ. Tá? Agora, para fazer um contraponto, olha só. Aqui eu tenho Y igual a 5 no plano R3 e aqui eu tenho Y igual a 5 no plano R2. Olha como muda. Quando eu estou em R2 e eu digo que o meu Y é igual a 5, né, isso é muito mais natural para vocês, né? Vocês já foram acostumados há muito tempo a pensar no R2, tá? Então, o que acontece? É uma linha, né? É uma linha cujo valor de Y é igual a 5. Mas percebam que essa linha, essa reta, ela cruza todo o eixo, ela transpassa por todo o eixo X, ela é uma paralela, ela é uma reta que é paralela ao eixo X. Né? E que na origem ela cruza o eixo Y igual a 5. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia de como que se representa. Né? Existem diferenças na representação do R2 e do R3. Tá? Vamos voltar. Aqui são exemplos, né, de representações. Acho que eu tenho aqui também.
Olha só. Ele quer saber quais os pontos satisfazem as equações, tá? Eu tenho nessa letra A, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e z igual a 3. Ele quer saber quais os pontos x, y e z, tá? Isso são coisas, ele colocou em partes separadas, ou seja, eu tenho uma parte aqui, tá? São duas equações. E eu tenho uma parte aqui. Se você for lembrar lá do seu passado na matemática, você deve lembrar o que significa isso aqui, né? Isso aqui é uma equação de um círculo unitário, né? Ou seja, é um círculo cujo valor do raio é 1, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, tá certo? Então, ele quer saber quais são os pontos de x, y, z que satisfazem isso, ou seja, o x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 1, ou seja, o x e o y desse domínio, ele pertence a esse círculo, ou seja, eu só posso utilizar valores de x e y que fazem parte desse círculo. Ou seja, eu tenho um círculo aqui, vou até representar aqui, tá, gente? Vou desenhar bem aqui. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Tá? Vou desenhar bem aqui. Então, ele quer saber... Meu Deus, muito feio. Imaginei que isso aqui é um círculo perfeito de raio igual a 1, tá? Então, ele quer saber quais são os pontos, quais valores de x, y e z que vai satisfazer essas duas equações aqui. Essa primeira que é do círculo e essa aqui que é uma equação de uma reta, né? Seria um z igual a 3. Só que não é porque aqui eu sei que é, como ele disse que é um ponto de 3 dimensões, então aqui eu tenho que ter 3 dimensões. Vamos lá. Então, para saber o x e o y, os pontos x e y que fazem parte desse círculo, eu só vou pegar valores de x e y que estão dentro desse círculo. Ou seja, valores de x que começam aqui e terminam aqui, e valores de y que começam aqui e terminam aqui. Então, são esses valores de y e esses valores de x, tá? Que vão satisfazer esse círculo aqui, ok? Agora, eu não tenho só essa restrição aqui, eu tenho uma outra restrição, porque, olha, eu tenho um E aqui. Então, os meus pontos têm que satisfazer essa condição aqui e tem que satisfazer essa condição aqui ao mesmo tempo, tá? Então, como são 3, né, uma coordenada com 3 valores, né, então ela está na terceira dimensão. É como se esse círculo aqui, ele fosse rebatido, ou seja, aqui, nesse contexto que eu expliquei aqui, tá? É como se a minha terceira dimensão, Z, é como se esse valor do círculo aqui estivesse na origem do Z, ou seja, ela não está em 3 dimensões, ela está em 2 dimensões, né? Só que como restrição, ele quer que o Z esteja que o Z seja igual a 3, ou seja, este círculo que em 2 dimensões estaria no Z igual a 0, agora ela vai ter sido ela já vai estar em 3 dimensões, ou seja, o círculo vai estar no valor de Z igual a 3. Tá? No valor de Z igual a 3. Entendido? Então, isso aqui seria correto se não tivesse uma terceira dimensão. Então, seriam esses pontos aqui, ó. Esses valores de Y e esses valores de X. Mas como ele está em 3 dimensões, eu preciso considerar o valor de Z. Então, o valor de Z tira esse círculo
do plano XY e joga para cima, né? É como se esse círculo estivesse atravessando Z igual a 3. Bom, próximo. Ele quer saber assim, o que a equação, né, desse círculo representa como uma superfície em R3, ou seja, ele já quer ver a superfície, ele quer saber qual é a superfície. Quando a gente fala em 3 dimensões, a gente pensa logo em volume, né? A terceira dimensão, ela dá um volume. A segunda dimensão, ela dá uma área. E a terceira dimensão, ela dá um volume. Né? Então, essa é uma dica para vocês. Então, quando vocês pensam em 3 dimensões, pensem em volumes de sólidos. Né? Ou seja, em 2 dimensões era apenas um círculo. Em 3 dimensões, agora é um volume. Ou seja, eu preciso de uma altura. É isso que dá um volume, né, gente? Se você for pensar, por exemplo, num cilindro, né? Quando você está em. Se você for olhar o cilindro de cima, você vai olhar a base apenas em 2 dimensões, em que aquela base é um círculo, então você calcula a área daquilo ali. Mas se você quiser calcular o volume do cilindro, você pega aquela base, que é o círculo, e inclui a informação de altura. Então, essa altura, tá? Ela pode ser representada, ela pode ser dita que nada mais é do que a terceira dimensão, que é o Z que a gente está tratando aqui, né? Ou seja, eu tenho o círculo, vamos ver se eu consigo desenhar aqui, que é em 2 dimensões, só que esse círculo, ele é projetado até o valor, até o eixo Z. Que como ele não especificou aqui a altura, ele não está especificando a altura, tá? Ele só quer saber o que esse círculo, o que essa equação representa no eixo, em 3 dimensões, né? Então, quando eu coloco uma terceira dimensão, eu atribuo um volume para essa área, né? Agora, se eu especificasse que a altura, né, desse cilindro fosse 3, aí sim, seria aqui, ó. Aqui eu tenho a projeção da base. Entendido aí, galera? Aí, isso aqui é para você treinar em casa, né? Descreva e esboce a superfície em R3 representada pela equação y igual a x. Tá? Então, eu quero que você desenhe, você pode desenhar à mão mesmo, tá? E eu quero que você represente, você pode utilizar alguma plataforma gráfica, né? O MATLAB, Octave, GeoGebra. É importante vocês da computação, né, que eu acredito que vocês já tenham alguma base na programação, né, pelo menos assim, um conceito muito básico de algoritmo. Então, eu acho interessante você começar a aplicar o conhecimento que você já tem, mesmo que seja ainda muito inicial, em coisas práticas do curso. E isso é uma boa oportunidade. Tá? Tá. Aí vamos mostrar agora a forma da distância em 3 dimensões. Quando você estudava lá no nível médio, né, você com certeza estudou como é que se calcula a distância entre 2 pontos, né? Onde a distância entre 2 pontos você calculava desta forma aqui. Onde a distância entre 2 pontos você calculava, era a raiz quadrada do quadrado das diferenças, né? Onde você só tinha 2 informações, era o x e o y, né? Agora não. A ideia agora é você calcular a distância entre 2 pontos, mas onde cada ponto representa um sistema tridimensional.
tá? Então, é uma distância em 3 dimensões, tá? Então, eu tenho o ponto P1 e o ponto P2, e eu quero saber o módulo, tá? Que em 2 dimensões a gente chama de distância euclidiana, tá? Então, essa distância aqui, P1 e P2, é da mesma forma, tá? É raiz quadrada, tá? Onde eu tenho a diferença entre os valores de x, né? Essas variáveis onde o índice é 1, tá? É como se fossem os valores iniciais, são os valores da origem. Você vai pegar o x2 e o x1, vai subtrair, colocar ao quadrado. Aí vai somar com y2 menos y1 colocar ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Soma tudo isso e calcula a raiz quadrada e assim eu encontro a distância entre os pontos P1 e P2, tá? Como exemplo, né, eu tenho esse ponto P, 2 menos 1 e 7, e o ponto Q, 1 menos 3 e 5. Eu quero saber a distância entre eles, tá? Então, módulo de PQ é igual. Primeiro eu subtraio x com x, y com y e z com z. Então, aqui eu peguei a distância, o ponto Q menos P, né? Então, fica 1 menos 2 ao quadrado, mais menos 3 mais 1 ao quadrado, mais 5 menos 7 ao quadrado. Somei tudo isso, calculei raiz quadrada, né? Vou dar raiz quadrada de 1 mais 4 mais 4, que dá igual a 3. Então, a distância entre esses dois pontos aqui é igual a 3. Percebam que é o módulo, tá, gente? Então, vamos aplicar essa fórmula da distância em um probleminha, né? Olha só, ele quer que encontre a equação da esfera. Esfera, né, gente? Esfera a gente pensa em quê? Em 3 dimensões. Não é círculo, é uma esfera, tá? Então, a esfera com o raio R e este centro C aqui, tá? Deixa eu clicar para cá que é melhor. Que aqui eu consigo riscar. Então, gente, ele quer encontrar a equação da esfera que possui um raio R e possui um centro C. Onde esse centro C é um ponto, tá? Tá bem aqui esse ponto, olha. Um ponto na terceira dimensão, onde eu tenho os valores H, K e L, né? Em que R é a distância entre esse centro e um ponto P qualquer, que é x, y, z, tá? E o R é Rzinho. Então, a distância entre C e P é R, tá? Esse valor aqui é R. O P, ele está sob a esfera, tá? Ou seja, esse ponto P aqui, ele só faz parte da esfera se esse módulo aqui, tá? Ou seja, se essa distância entre P e Q for igual a R. Se por acaso P estiver bem aqui, a distância entre P e C vai ser maior que R, então ele vai estar fora da esfera. Então, a gente precisa fazer essa análise da esfera considerando que P, que a distância entre P e C é R, tá? Então, o que que faz? A gente calcula a distância, né, entre esses dois pontos, C e P. Aí eu vou colocar x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado mais z menos l ao quadrado. Ou seja, eu peguei e subtraí cada uma das coordenadas, tá? E coloquei ao quadrado. E disse que é igual a R2, né? Porque a gente viu que o R é igual a raiz quadrada. Só que aí eu coloquei ao quadrado e tirei a raiz. Então, ficou assim, ó, tá? Então, essa aqui é a equação da esfera.
tá? Aí vamos lá, vamos continuar que vai ter outra aplicação disso. Tá. Aí tem um detalhe. A equação da esfera a gente viu, né, que foi isso aí. Só que assim, se por acaso o centro da esfera, se por acaso a esfera, o centro, ou seja, esse valor de C aqui, esse ponto C, coincidir com a origem do eixo, do eixo tridimensional, ou seja, vou tentar desenhar aqui, tá? Se essa esfera estiver bem aqui no meio, tá? Bem aqui no meio, então este ponto C vai ser o centro da esfera, né? Em que vai estar em 0, ou seja, este ponto C vai ser igual, ele vai estar na coordenada 0, 0, 0. Então, se ela está na coordenada 0, 0, 0, todos esses valores aqui, ó, dessa subtração vão zerar. Tá? E nesse caso aqui, quando zera, a fórmula da esfera é essa daqui, ó. X quadrado mais y quadrado mais e quadrado igual a r ao quadrado. Tá? Bom, vamos aplicar, né? A ideia desse conceito é a gente entender como que surgiu essa formulação da esfera e como é que eu posso aplicá-lo. Também tenho essa daqui. Olha só, eu tenho a seguinte equação. Mostre que x quadrado mais y quadrado mais i quadrado mais 4x menos 6y mais 2e mais 6 igual a 0 é uma equação de uma esfera que encontre seu centro e seu raio. Ou seja, eu já afirmo que esta equação, ela representa uma esfera. Então, se ela representa a equação de uma esfera, eu vou pegar o modelo da equação da esfera que nós conseguimos chegar e tentar igualar as duas, né? Ou seja, tentar representar isso aqui conforme a equação da esfera, porque com a equação da esfera eu vou saber dizer qual é o ponto que é o centro e qual é o valor do raio, tá? Ou seja, só para... Olha, se eu tenho a equação da esfera aqui, se essa é a minha equação da esfera, se eu consigo chegar neste formato aqui, eu sei que o valor que ficar à direita da igualdade é o raio ao quadrado, tá? E que eu sei, por exemplo, que esses valores aqui que estão subtraindo são os valores das coordenadas do centro, né, do ponto central da esfera. Então, eu preciso chegar, de alguma forma, neste modelo de equação para poder tentar descobrir qual é o ponto central e qual é o valor do raio. Desculpa. Então, vamos lá. Então, ele deu esta equação grandona aqui, né? É assim, gente, tudo depende muito da experiência da pessoa, tá? Ninguém aprende isso de uma hora para outra, né? É muito exercício, é muito treino, tem que pegar alguns exemplos. Então, a gente acaba se adaptando aos exemplos, às formas como se aplica. Então, isso é muito treino, né? Então, esse tipo de problema, quando vem assim, você tenta organizar para tentar encontrar algum binômio, né? Algum quadrado perfeito, tá? Para poder chegar naquele modelo de equação de esfera, né? Então, esta equação grandona aqui, ela pode ser representada como se fosse isso aqui, ó. Eu vou colocar todos os valores de x, né? X quadrado mais 4x, que para virar um quadrado perfeito, eu tenho que somar 4. Só que se eu somo 4 à esquerda, eu preciso somar 4 à direita.
tá? Aí isso aqui já seria o primeiro termo. O segundo termo, que é o y, eu pego o que eu tenho, ó, y² menos 6x. E para tornar um quadrado perfeito, eu somo 9. Só que se eu somo 9 aqui à esquerda, eu somo 9 à direita. E agora a terceira parte. Eu pego z², que já tem, né? Eu pego 2z, que já tem, e eu somo com 1, que aí vai tornar um quadrado perfeito, né? Só que se eu somo 1 aqui à esquerda, eu tenho que somar 1 à direita. Aí, gente, ainda tem esse 6zinho aqui, que está à esquerda, que eu preciso passar para a direita, porque todos os valores constantes vão para a direita. Então, vai ficar menos 6, tá? Então, isto aqui é igual a x² mais 2 ao quadrado, isto aqui é igual a y menos 3 ao quadrado, e isso aqui é z mais 1 ao quadrado. E resolvendo, isso aqui é igual a 8. De posse disso, gente, a gente lembra da equação da esfera, né? Que é x menos h ao quadrado, mais y menos k ao quadrado, mais z menos l ao quadrado igual a r. Então, o meu centro são esses valores aqui, né? Só que estão com sinal trocado, ou seja, menos 2, 3 e menos 1. Desculpem aí, tá, gente? Aqui é difícil usar ó, canetinha. E o raio, e esse valor aqui é a mesma coisa que r ao quadrado. Então, eu preciso colocar ao quadrado, né? Encontrar a raiz quadrada, que é, ó, r ao quadrado é igual a 8. O meu r é raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2. Tá? Entendido? Vamos para a próxima. Que região de R3 é representada pelas seguintes inequações? Parecida com aquele primeiro exemplo lá, tá? Eu tenho essas inequações aqui, ó. Tenho essa aqui e tenho essa aqui. Então, eu preciso ver quais são os pontos que satisfazem, né, essas restrições aí, essas inequações. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho x² mais y² mais z² tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. E z menor ou igual a 0. Tá? Então, aqui, o que foi que ele fez? Tem essa primeira inequação aqui, né? Ele colocou, ele encontrou a raiz quadrada de cada um deles, né? Tanto dessa, quanto dessa, quanto dessa. Tá? Então, fica 1 menor ou igual a raiz quadrada de x² mais y² mais z² menor ou igual a 2, tá? O que que essa fórmula aqui, ela tá lembrando? Vamos voltar? Tá lembrando isto daqui, ó. Olha só. Se ele tá lembrando uma equação de uma esfera. Olha aqui a equação da esfera. A equação da esfera, cujo centro da esfera é na origem, tá?
Então, se eu colocar isto aqui ao quadrado e isto aqui ao quadrado, vai ficar igual como a gente está vendo lá no problema. Né? Ou seja, colocou raiz quadrada aqui, raiz quadrada nos dois lados, né? Então, ficou isto daqui. Ficou a equação de uma esfera, né? E que está limitado por esses dois valores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que... Deixa eu ampliar um pouquinho. Isso aqui é uma esfera cujo centro está na origem dos eixos, né? Do eixo tridimensional, em que essa esfera ela possui um raio, né? Podem ser várias esferas, em que a esfera tem que ter no mínimo um raio igual a 1, ou seja, pode ser um raio 1, 1,1, 1,2, enfim, e tem que ser menor que um raio igual a 2, ou seja, esta inequação aqui ela está limitando o valor do raio de uma esfera, né? Então, a distância da origem é pelo menos, essa esfera ela está pelo menos distante, né? 1, né? Pelo menos um ponto, o raio dela ou é no mínimo 1 até 2, tá? Agora sim, além disso, a gente já sabe que é uma esfera, tá? Só que além dessa esfera, que é isso aqui, ele me deu isso aqui. Ele me deu isso aqui, ou seja, deixa eu fechar aqui. Deixa eu tentar desenhar aqui. Não é simples mesmo, tá, gente? Não é algo simples. Então, se vocês estão perdidos, é normal, tá? É normal. Fiquem tranquilos, mas estudem. Então, olha só, pela primeira inequação, eu encontro isso aqui, olha. Eu vou tentar desenhar uma esfera cujo centro está na origem, tá? Isso é uma esfera, tá? Isso é uma esfera. É uma bola que tem nos 3 eixos, ok? Então, pela primeira inequação, tá? Essa esfera, ela tem no mínimo, tá? Ela tá no mínimo nessa região bem aqui, ó. Tem esse tamanho aqui, ó. Onde aqui é 2 e bem aqui é o 1, tá? Só que ela tem uma outra condição, ou seja, o valor do z tem que ser menor ou igual a 0. Né? Ou seja, ela não tem esfera para a parte positiva do z, ela só tem para a parte negativa. É como se ela tivesse sido cortada ao meio, tá? Restando isto aqui, ó. Restando isto aqui, tá? Ou seja, a parte positiva do z, que é o que está para cima, foi retirada, não atende aos requisitos. Apenas a parte que está abaixo do z. É como se fosse uma cuia aqui, né? Isso aqui é uma cuia com uma seção reta, tá? Certinho, tá aqui, ó. Dá pra ver melhor. Tá? Então, se não tivesse aquela restrição do z menor ou igual a 0, isso aqui estaria fechado, seria uma bola mesmo, uma esfera, uma peteca. Só que como tem aquela restrição de que z tem que ser menor ou igual a 0, então apenas os valores
Abaixo de Z, no plano XY, né, abaixo de Z, é que atende aos requisitos, tá certo? Bom, eu vou deixar essas atividades para vocês resolverem em casa, né, e que a gente pode discutir na próxima aula, tá certo? Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Obrigada a todas e até o nosso próximo encontro.